eu sou a Fabi e seja muito bem-vinda à aula 3 da semana de aromaterapia. Como eu já disse nas aulas anteriores, eu fico muito feliz de ter você aqui, porque se você está aqui é porque já tem consciência do quanto que os medicamentos sintéticos causam efeitos colaterais e dependência e por isso está buscando uma maneira natural e eficaz de cuidar da sua saúde física e emocional, não é mesmo? Parabéns por isso! Eu tô aqui para te mostrar nesse evento o jeito certo de gerir suas emoções para uma terapia, ou seja, usando os óleos essenciais. Como essas poderosas ferramentas podem transformar a sua vida, trazendo mais conforto e bem-estar para você e para as pessoas ao seu redor. Eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade, mas tem muitas pessoas comuns que já fizeram isso acontecer. Eu ainda não te contei a minha história, mas eu sempre fui uma pessoa ansiosa, com dificuldade de me concentrar, super tímida, até conhecer os óleos essenciais. Claro que a minha ansiedade piorava todo esse quadro e uau, foi um divisor de águas na minha vida conhecer melhor essas ferramentas naturais para cuidar de mim e da minha família. E poder então usar os óleos essenciais para ajudar no alívio de questões que acompanhavam a gente a vida inteira. Hoje eu consigo não roer mais as minhas unhas intensamente, ler um livro e lembrar do conteúdo dele, estudar sozinha e realmente aprender um novo conteúdo dessa maneira. Hoje minha filha não precisa mais de bombinha frequentemente, na verdade ela quase não usa mais. Meu marido tem muito menos dor de cabeça, minha rinite melhorou muito. Foi realmente libertador e reduziu drasticamente o nosso estresse com esses desconfortos e muitos outros. Isso sem contar na transição drástica de carreira que eu fiz no final de 2018, largando a CLT de 14 anos e um histórico de crescimento dentro da empresa, para a incerteza de empreender com aromaterapia. E como isso foi desafiador. Eu tenho certeza de que com os meus óleos essenciais eu não teria tido equilíbrio emocional suficiente para enfrentar todos os obstáculos, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a todos que participaram desse evento comigo. Foram milhares de pessoas assistindo e diversos comentários. É incrível poder construir uma comunidade de amantes da aromaterapia. Então, muito obrigada de verdade. Antes da gente começar a aula de hoje, eu quero recapitular os conteúdos abordados nos 2 encontros anteriores. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir essas 2 aulas anteriores, eu recomendo fortemente que você assista depois dessa aula. Não tem necessidade de sair agora, continua aqui comigo e em seguida você vai lá assistir as aulas anteriores, tá bom? Lembra que elas vão ficar disponíveis só até meia-noite, então não deixe de conferir antes desse horário. Na primeira aula, eu compartilhei informações sobre mim, trouxe depoimentos de pessoas que superaram desafios de bem-estar físico e emocional com os óleos essenciais e expliquei o conceito de aromaterapia e os benefícios dela para a gestão das nossas emoções. Terminei a aula dando exemplos de óleos essenciais que são calmantes, energizantes. E aí na segunda aula eu aprofundei as diferentes formas de utilização, sempre com exemplos de aplicação dos óleos essenciais. Abordei óleos que podem auxiliar em questões específicas como ansiedade, depressão, déficit de atenção e outros. Hoje eu quero iniciar essa aula com um tema que é extremamente solicitado, que é gestão de ansiedade, estresse e insônia de forma natural com os óleos essenciais. O que a gente vai ver aqui nesses próximos minutos são métodos que são infalíveis contra esses 3 vilões do bem-estar. E eu tenho certeza absoluta, que todo mundo que estiver vendo essa aula, você inclusive que estiver vendo essa aula, deve estar sofrendo com pelo menos um desses vilões. Digo pelo menos um, porque tem pessoas que infelizmente sofrem com os 3, inclusive, né? Para você ter uma ideia do quanto você não está sozinha, estima-se hoje que o estresse crônico causa 80% das doenças já adquiridas e que cerca de 80% a até 90% dos adultos hoje estão em estado de estresse crônico, que é aquele estresse que em maior ou menor grau estão com a gente no nosso dia a dia todos os dias. É o estresse que você não sabe com relação à segurança, é o estresse que você não sabe com relação a pagar as suas contas, é o estresse que você não sabe o que será do dia de amanhã, é o estresse com o excesso de informações que a gente recebe, com o excesso de respostas que a gente tem que dar no nosso dia a dia. E isso tudo, esse estresse diário, maior ou menor,
deixa a gente nesse estado de estresse crônico que causa 80% das doenças adquiridas. E como que os óleos essenciais podem ajudar? Bom, os óleos mentolados, que vêm das mentas, têm uma alta concentração de cetona e possuem significativas propriedades energizantes, revigorantes, estimulantes. Os florais, eles têm muitos monoterpenos, muitos ésteres, e aí eles são óleos que são conhecidos por promoverem por calmantes, uma sensação calmante, acalmar o nosso sistema nervoso central, né? Já os cítricos, que tem muito beta-pineno, muito limoneno, eles são revigorantes. Eles tipicamente são revigorantes e ajudam a gente a elevar, a melhorar o nosso humor. Já os herbais, que são muito ricos em ésteres, em óxidos, em sesquiterpenos, são calmantes também, mas trazem sentimento de renovação e de estabilização emocional. E já temperos, que são muito ricos em fenóis, eles têm propriedades reconfortantes, acalentadoras, aquele colinho de mãe, por exemplo, né? Bom, como é que a gente vai usar cada óleo essencial, né? Como é que usa em cada caso? É muito importante que a gente entenda que cada pessoa é uma pessoa, então não vai existir o melhor óleo essencial para isso, o melhor óleo essencial para aquilo. Essa é uma temática muito recorrente. Muitas pessoas me procuram perguntando, Fabi, qual o melhor óleo essencial para insônia? Qual o melhor óleo essencial para dor disso, para aquele desconforto específico? E o melhor óleo essencial é aquele que vai atender melhor às suas condições. E as suas condições são suas. Por isso que é importante que a gente trabalhe o autoconhecimento para que a gente possa começar a estreitar essa relação com os óleos essenciais, entendendo qual é o melhor óleo essencial para a gente naquele determinado momento, para aquela determinada questão. Porque realmente depende da realidade da pessoa. Até porque nossas questões estão sempre interligadas. Então, quando a gente fala de questão de sono, por exemplo, né? O que afeta o nosso dia afeta a nossa noite. Então, o estresse, a ansiedade que a gente carrega ao longo do dia faz com que a gente perca a nossa noite de sono. O que acontece com o nosso corpo, se a gente está com má digestão, se a gente está com os nossos hormônios desregulados, isso vai afetar também o nosso sono. Então, é importante que você olhe para você e se pergunte, o que pode estar afetando a qualidade do meu sono? Será que eu estou me preocupando com o meu sono só na hora de dormir? Eu deveria estar me preocupando com o meu sono desde que eu acordei. Porque é o equilíbrio que vai fazer com que depois, lá na hora de dormir, a gente consiga ter um sono que vai ser um sono restaurador, que vai ser um sono que realmente vai deixar a gente acordar revigorado. Essas reflexões, elas são muito importantes, porque quanto mais próximo a gente chega da origem do problema, maior vai ser a eficácia do que a gente vai poder fazer para que a gente possa, então, ter esses benefícios, né? Nossas emoções, a gente já viu ali que 80% das doenças adquiridas, elas vêm em decorrência dos efeitos colaterais de um estresse crônico na nossa vida, né? Mas você sabia que, para além disso, 85% das doenças poderiam ser evitadas com mudanças no estilo de vida? E mudanças no estilo de vida vão falar tanto das questões emocionais quanto das questões, por exemplo, alimentares. Quando, por exemplo, de quais são os produtos que você está usando na sua casa, os produtos químicos que você está usando para lavar sua roupa, para você tomar seu banho, tudo isso influencia no nosso sistema imunológico, em como o nosso corpo funciona melhor ou pior, e isso gera ou não doenças ao longo da nossa vida, né? Já falamos do estresse crônico e os efeitos colaterais que eu comentei são inflamação do corpo, baixa da nossa imunidade,
algum órgão específico nosso que está sendo ultra demandado por aquelas nossas emoções, e aí a medicina tradicional chinesa ela é muito boa para traçar esse paralelo, e na medida em que a gente sobrecarrega aquele órgão, ele pode apresentar um quadro de problemas, de falência e etc, né? Porque as nossas emoções afetam tudo. Afetam tudo. Quando a gente está muito estressado, muito ansioso, acaba caindo cabelo, dá dor de estômago, a gente fica com a respiração comprometida. As nossas emoções são o centro do equilíbrio do funcionamento do nosso corpo e a gente precisa ter isso muito claro e por isso tratar com muito carinho, lidar com muito carinho com como que a gente está se sentindo, prestar muita atenção nisso, né? Porque a imunidade é, inclusive, uma consequência disso tudo, de como está a sua qualidade de sono, como é que está o seu equilíbrio emocional, a sua quantidade de estresse, de ansiedade, tudo isso impacta o funcionamento do nosso sistema imune, da nossa resposta metabólica. A resposta metabólica é a velocidade que o nosso corpo consegue reagir cada vez que vem um invasor, um vírus, uma bactéria, cada vez que uma célula ela sofre uma mutação e surge uma célula que não deveria estar ali, de uma forma que não deveria ser aquela no nosso corpo, e ele precisa eliminar, e assim por diante. Eu vou trazer aqui alguns dos exemplos mais conhecidos, dos óleos essenciais mais usados para ansiedade, como, por exemplo, a bergamota. A bergamota é muito indicada quando você está num momento em que a sua ansiedade é por você não saber mais, por exemplo, quem é você. Então, bergamota é muito indicado para adolescentes, para pessoas que estão em transição de carreira, em um momento de transição de vida, para aquela mulher já mais madura, que o filho saiu de casa e ela sempre se dedicou ao filho a vida inteira e agora ela não sabe mais quem é ela sem aquele filho, por exemplo, né? Bergamota é muito bom porque vai ajudar você a se descobrir, se reconectar com você mesma. Laranja doce é um óleo que traz abundância, então é para aquela pessoa que ela está meio descrente da vida, descrente, sem a crença de que a vida pode ser abundante, a laranja doce vai ajudar. O olíbano, ele é um óleo extremamente complexo, que ele ajuda a gente a ter mais segurança, por a gente estar mais equilibrado, mais aterrado. A copaíba, ela funciona como um relaxante do sistema nervoso central, ajuda a gente a trazer, e é um óleo que também traz aterramento. E a lavanda, que quimicamente é maravilhoso também no sistema de relaxamento do corpo. Para estresse, a lavanda também é muito conhecida, muito demandada, a copaíba, o olíbano, a sálvia. Você vê que alguns óleos essenciais que acalmam vão atuar tanto em questão de estresse, quanto em questão de ansiedade, quanto em questão de trazer o sentimento de segurança, que uma coisa acaba retroalimentando a outra, né? E se a gente for falar de insônia, de problemas de sono, você pode buscar uma combinação de qualquer um desses óleos que a gente falou, por exemplo, mas reflete sobre o seu dia a dia, sobre tudo que a gente já conversou aqui sobre a questão do sono e vê qual óleo essencial que você pode colocar, inclusive no seu dia a dia, ao longo do dia, para te ajudar a chegar melhor à noite, para que você então esteja mais propícia a uma noite de melhor qualidade. Só para a gente dar uma pincelada em algumas das propriedades de alguns óleos essenciais bem conhecidos e bem utilizados, né? A gente tem a laranja, que reduz a ansiedade, promove uma sensação de autoestima, de segurança, de alegria, combate sentimento de medo. A laranja doce, né? O peppermint, ou hortelã-pimenta, tão conhecido, ele é revitalizante, ele é refrescante e promove clareza mental, porque ajuda a gente a eliminar pensamentos repetitivos da nossa mente. Já a bergamota é calmante e ao mesmo tempo estimulante, mas não é para deixar a gente assim, tipo um Red Bull, não vai acontecer isso. Ela pode ser usada para reduzir sentimentos de negatividade, sentimentos de estresse e, como a gente disse, né, como eu já disse aqui, ajuda a construir personalidade, ajuda você a se conectar com você mesmo. O olíbano acalma, conecta, ajuda a gente a encontrar a nossa própria verdade. Então, se você está nessa busca e ansiosa por isso, experimenta mixar um olíbano com uma bergamota, por exemplo. O alecrim, que revigora as emoções, melhora a memória, o foco mental, a concentração.
Já o patchouli ajuda a deixar a mente mais serena, acalmar o espírito, traz uma sensação de paz interior. É ideal para ser aplicado, por exemplo, em práticas meditativas. A sálvia, ela produz um ambiente repousante, mas ao mesmo tempo reduz estresse, reduz ansiedade. Algumas pessoas gostam muito de colocar para dormir a sálvia esclareia, né? O vetiver tem um efeito calmante, estabilizador, e ele é excelente para quem tem um sono muito leve. Se você tiver um sono muito leve, experimenta colocar um vetiver na composição aí do seu difusor para aprofundar esse sono, ter um sono mais profundo e com isso você se sentir ainda mais revigorada, né? A lavanda, tão comum, tão conhecida, acho que o óleo essencial mais conhecido que tem, que ajuda a reduzir a ansiedade, a calma, ajuda a suavizar a comunicação. E o manjericão, que ajuda a diminuir o sentimento ocasional de ansiedade, de estresse, e com isso aqui é muito importante, ele combate fobias. Então, se você está estressada, se você está ansiosa por fobias, e você sabe que aquilo ali é uma fobia, que não tem muita razão de ser, e você quer muito tirar isso da sua vida, comece a fazer um trabalho com manjericão. O lime, né, que é o nosso limão Tahiti verdinho, promove equilíbrio emocional, promove bem-estar, muito bom para o sistema imunológico, inclusive. O cedro, que traz sentimento de segurança, um sentimento de segurança paterna ali, ajuda a relaxar a mente, ajuda a relaxar o corpo. E o capim-limão, que traz aquele conforto materno, impacta positivamente o humor e ajuda a elevar o estado de espírito, porque ele traz aconchego, aquele colinho de mãe. Vamos lá que eu vou responder algumas das principais dúvidas que surgiram ao longo aí desses dias, tá bom? Primeiro, surgiram algumas questões de preocupação com segurança dos óleos essenciais, especialmente em relação ao uso em criança, em gestante, pessoas com condições médicas pré-existentes. E eu quero dizer que os óleos essenciais são extremamente seguros. Em todas as vezes que eu falo sobre o uso dos óleos essenciais, eu levo em consideração isso. Todas as vezes que eu recomendo sempre numa diluição segura. Você precisa observar isso, precisa saber a diluição que você vai utilizar para que seja seguro o uso em crianças, porque os óleos essenciais eles não têm contraindicações, eles não têm por que te trazer um efeito colateral se você souber usar corretamente, tá? Tanto em crianças quanto em gestantes. Pode ser que algum óleo ele não seja recomendado por alguma condição médica, por alguma interação medicamentosa ou por algum momento, como a questão da gestação. Mas os óleos essenciais são extremamente seguros e você não existe ninguém que não possa utilizar os óleos essenciais. A gente só precisa observar a condição, se tiver alguma condição especial naquela pessoa, que demande ou uma diluição maior, ou então um uso mais cauteloso com algum óleo específico. Preocupação sobre os custos e o retorno sobre o investimento com óleos essenciais. Gente, eu digo que a melhor coisa que eu fiz financeiramente, inclusive, foi começar a usar os óleos essenciais. Porque quando você começa a usar, você vai usar gotas. Gotas, quando você faz a conta, são centavos. E esses centavos, eles fazem com que você fique se sentindo muito melhor. Isso aumenta a sua produtividade, melhora seus relacionamentos. Você para de gastar tanto dinheiro com remédio. No final das contas, quando você coloca na ponta do lápis, você inclusive vai estar economizando se você for uma pessoa que já usa muitos remédios no seu dia a dia, tá? Mas o ganho é inestimável. Porque com alguns centavos que você investe no seu bem-estar, no seu dia a dia, com o uso dos óleos essenciais, você tem retornos intangíveis, como o que eu estou falando aqui, da possibilidade de melhorar os seus relacionamentos, porque você vai estar se sentindo melhor, vai conseguir se dar melhor e se relacionar melhor e aumentar a sua produtividade, inclusive podendo ter um ganho aí no seu trabalho, nos seus negócios. Falta de tempo para se dedicar a aprender aromaterapia. Bom, quando eu comecei a fazer uso dos óleos essenciais e comecei a querer aprender mais sobre os óleos essenciais, os cursos eram muito enfadonhos. Então, por isso, eu trouxe para mim a missão de colocar isso de forma prática, objetiva, mastigada, bem pão, pão, queijo, queijo, sem mimimi, sem encheção de linguiça. Então, o que eu posso te dizer é,
Se você tiver acesso a um conteúdo que ele vai ser prático e objetivo, você não vai precisar de muito tempo para se dedicar para aprender. Você vai aprender com muita tranquilidade, muita facilidade, rapidamente, e você vai conseguir sim aplicar os óleos essenciais de forma segura em você, na sua família, nas pessoas que você quiser e ter os resultados positivos disso. Dificuldade em compreender as informações não precisa ser nada muito rebuscado, muito complicado. Então, eu acredito que vocês não vão ter nenhum tipo de problema, de dificuldade em compreender as informações, porque da mesma forma que a gente veio assistindo, né, essa aula de forma clara, com uma linguagem tranquila, você vai poder ver que os óleos essenciais estão aí para serem usados, é a mãe natureza dando para a gente a oportunidade da gente se cuidar de forma natural. Incertezas sobre a capacidade de aplicar corretamente os óleos essenciais e a técnica da aromaterapia. Receitinhas, passo a passo, servem para essas coisas, né? Serve para você poder, para que seja acessível, para trazer acessibilidade ao uso dos óleos essenciais na aromaterapia. Você, como eu disse, não precisa, se você não for trabalhar com isso, se você for aplicar no seu dia a dia, um bom manual vai te ajudar a saber como e o que usar no seu dia a dia. Aprender sobre os óleos essenciais vai te dar ferramentas para que rapidamente você consiga substituir uma coisa por outra ali naquela composição, naquela formulação, por exemplo, se você quiser acessar um pouco mais para uma questão diferente que apareça na sua vida. Então fica tranquila, que não vai restar nenhum tipo de dúvida sobre a capacidade de aplicar corretamente os óleos essenciais quando a gente conversa assim, de forma clara, com um passo a passo, com um beabá e com muitas receitinhas. Não tem estudo, posso aprender aromaterapia? Com certeza. A aromaterapia, ela precisa ser acessível, estar acessível para todos. Não precisa que você tenha nenhum tipo de formação prévia para isso, tá bom? E por último, efeito colateral. Já falamos um pouquinho sobre a questão da segurança dos óleos essenciais e o que eu te digo é, se você utilizar conforme a sugestão, conforme a indicação, não haverá nenhum tipo de efeito colateral. Mas é claro que toda regra tem exceção e pode ser que algum óleo essencial te cause algum tipo de desconforto. Eu não posso dizer que isso nunca, jamais irá acontecer, porque o ser humano é muito vasto e muito complexo. Mas fica tranquila que, se por acaso você passar algum óleo essencial que te dê algum tipo de sensibilidade, você vai usar um óleo vegetal por cima e aquela sensibilidade vai passar rapidamente. Se você tiver qualquer tipo de desconforto, é só você se afastar daquele óleo essencial, daquele aroma, que depois, aos poucos, você vai sentir que aquilo ali vai se dissipar e não vai te trazer nenhum dano mais complexo, tá bom? Bom, esse foi um exemplo do uso dos óleos essenciais, mas tem muito mais para ser dito sobre esse tema. Só que, infelizmente, não vai caber toda essa informação em apenas essa aula. Eu ia ter que ficar falando aqui por muitas horas. Então agora, como eu falei na aula anterior, eu quero te trazer a possibilidade de você aprofundar seu conhecimento em aromaterapia, para você se cuidar de forma holística e efetivamente conseguir gerir suas emoções de forma 100% natural. Estou falando do Clube dos Aromas. Já pensou ter acesso a um espaço de educação sobre aromaterapia e uso dos óleos essenciais com 5 cursos 100% online, 4 e-books para baixar, 2 aulas ao vivo por mês, uma comunidade de networking? Pois é o que você vai ter acesso quando faz parte ao clube. Mas não para por aí. Porque quem é membro do clube ganha acesso automaticamente para todos os meus futuros cursos e e-books de aromaterapia. E o melhor, você, sendo membro, pode dar sugestão, inclusive, sobre o próximo curso ou e-book. O clube está numa plataforma 100% online, onde você vai ter acesso a todo esse conteúdo especial sobre aromaterapia, poderá, inclusive, ter certificados de conclusão e se formar como aromaterapeuta, com reconhecimento pela ABRAT. O clube, você vai ter acesso aos cursos de aromaterapia online, o curso de aromaterapia para TDAH e para autismo,
o curso de aromaterapia para pele, cabelo e unhas, o curso de aromaterapia na maternidade. No total, são mais de 50 videoaulas disponíveis. Eu falo sobre mais de 30 óleos essenciais, 13 óleos vegetais, uso para idosos, para cães, para gatos, psicossomática. E aí é aquela questão de aparecer no nosso corpo aquilo que está na nossa mente. Traça um paralelo com a medicina tradicional chinesa. Você tem acesso aos e-books do Guia Estendido, o e-book Cabelo de Diva, o Guia Definitivo contra a Rinite. E como eu sei que muitas pessoas querem empreender na área de terapias, ou mesmo já empreendem e estão buscando conhecer mais sobre os olhos para ampliar seu diferencial, eu vou ainda disponibilizar um mapa do propósito sustentável, que é um passo a passo para você ter um negócio lucrativo e alinhado com o seu propósito. E o manual da comunicação magnética para você ativar sua habilidade natural de se conectar com clientes e com amantes do seu negócio. Ampliar o seu faturamento. E é claro que você sempre vai ter uma equipe para tirar as dúvidas nas aulas, e esse é um dos grandes diferenciais dos meus cursos. Alguns alunos falam que só pelo suporte já vale o curso. E material didático, com slides, apostilas, material de apoio para você. Mas com certeza você deve estar se perguntando, tá bom, Fabi, mas quanto que isso vai custar, não é mesmo? Bom, para ter acesso a tudo isso, eu poderia facilmente cobrar R$1.000, R$2.000, que é o preço que você vai encontrar por aí em cursos de formação que nem são tão completos assim. Até porque eu mesma estarei com você nas aulas ao vivo e no próprio grupo de networking. Mas você pode ficar tranquila que eu não vou cobrar nem perto disso, tá? O clube foi pensado para ser acessível, para que você possa fazer parte dele enquanto você continuar uma amante da aromaterapia. Para você garantir a sua vaga é muito simples. Basta você clicar no botão que vai aparecer aqui abaixo desse vídeo, você vai ser direcionada para um site onde você vai ter acesso ao preço, às formas de pagamento e vai poder garantir a sua vaga. Você pode escolher o plano mensal para degustar e ter uma vantagem adicional no plano anual, se você optar por esse, tá bom? E deixa eu aproveitar então para tirar algumas dúvidas sobre o clube. Meu Deus, que felicidade que eu tive, sabia? Quando eu comecei a pensar na elaboração desse Clube dos Aromas. E então eu pensei, eu acho que é isso que eu tenho que trazer de possibilidade para todas as pessoas que querem saber mais sobre os óleos essenciais e sobre a aromaterapia. A diferença do clube para os meus cursos individuais, quando você compra um curso individual, você ganha acesso vitalício àquele conteúdo. No clube, você vai ter acesso a todos os meus cursos e todos os meus e-books, mas durante a vigência do clube, enquanto você for um membro do clube, tá bom? As aulas, elas estão todas gravadas e ao vivo serão 2 aulas mensais. Então, a gente tem todo um conteúdo disponível digitalmente para você na plataforma e a gente tem 2 aulas que serão sim ao vivo mensalmente e que depois vão estar disponíveis também a gravação delas lá na nossa plataforma. E lá na plataforma você consegue tirar as suas dúvidas. A cada aula, se você ficar com dúvida, você pode colocar ali, escrever, que a gente vai ter uma equipe pronta para poder te atender, te responder ali, tá? Não se preocupa que você não precisa de nenhum estudo específico. Você não precisa de nenhuma formação prévia para fazer qualquer um dos cursos que vai estar lá na plataforma para você. E você vai ter acesso a cursos que abordam os óleos essenciais, mas jamais vinculado a alguma marca específica. A gente vai falar sobre lavanda, sobre peppermint, sobre vetiver, sobre copaíba, mas não necessariamente sobre uma marca específica, certo? A gente quer aprender sobre as plantas e as suas propriedades. Todos os cursos que estão ali sobre aromaterapia são certificados pela ABRAT. E o seu certificado será, sim, reconhecido quando você apresentar para você poder tirar sua carteirinha de terapeuta holístico, se esse for o seu desejo, tá bom? Mas eu não ensino, ou pelo menos não ensino ainda, como produzir os óleos essenciais em nenhum dos cursos que estão disponíveis lá no clube. Você vai poder pagar em Pix, em boleto, quando a gente estiver falando da sua forma de pagamento mensal. E se você optar por ter uma vantagem a mais
sobre o clube, sobre o valor do clube no nosso plano anual, você pode parcelar em até 12 vezes no cartão. O clube, ele é totalmente online para os cursos que já estão lá e as nossas aulas também serão online na mesma plataforma, tá bom? Ele possui certificado de conclusão individual para cada um dos cursos que estão ali disponíveis para você. E você sempre vai poder contar com 7 dias de garantia para você poder acessar o conteúdo, ver se realmente faz sentido para você. Se não, você pode pedir o reembolso e a gente vai poder te reembolsar centavo por centavo, sem nenhuma burocracia, tá bom? Quanto tempo você vai ter para fazer os cursos que você vai ter acesso com o clube? Enquanto o clube estiver vigente, tá? Então, enquanto a sua assinatura estiver vigente, você for um membro do clube, você vai ter acesso aos cursos que já estão gravados, você vai poder ter acesso aos próximos cursos que eu vou lançar, aos próximos e-books que eu vou lançar, às aulas em grupo e ao nosso grupo de networking no WhatsApp, para você poder trocar experiências e também ter ali um acesso direto a mim. Combinado? Que tal tudo isso? Nesses últimos 3 dias que a gente esteve junto aqui, eu busquei te contar de forma sucinta o que são os óleos essenciais, por que eles são tão eficazes na gestão das nossas emoções. E ainda te ensinei como usar com exemplos práticos e sugestões. Você já está fazendo parte da nossa comunidade? Se ainda não, lembra que o link está aqui embaixo desse vídeo, beleza? Me conta o que você mais gostou. Se de saber o jeito certo de gerir suas emoções através da aplicação da aromaterapia no seu dia a dia. Se é você saber como é que são ferramentas 100% naturais, ou quando eu te ensinei a usar os óleos essenciais e como que você pode ampliar a sua renda nesse mercado que só faz crescer. E eu sei que muitos terão gostado de saber como usar os óleos essenciais para cuidar de desconfortos como ansiedade, estresse, insônia. E justamente por isso que eu fiz questão de trazer esse tema para vocês. Conta para mim o que mais fez sentido para você, comentando aqui abaixo desse vídeo. Vem fazer parte dessa comunidade. E antes de me despedir, eu quero reforçar o convite para você aprender mais comigo fazendo parte do Clube dos Aromas. Um beijo e eu te espero na próxima aula ao vivo do clube. Até lá!